Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente o Senhor está no controle de todas as coisas sobre as nossas vidas. E Ele está com as bênçãos sobre as suas mãos, pronto para nos dar. Basta nós confiarmos e aguardar no tempo do Senhor. Amém? A palavra hoje é em Apocalipse, capítulo 1, que diz, no título, assunto do livro da vida eterna, do Senhor, que diz assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os ouve as palavras dessa profecia, e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e todas os sete espíritos, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho de primogênitos estão mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até o mesmo que transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. A João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, e dia do Senhor ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, que são elas: a Éfeso, a Smirna e a Pérgamo, Tiatira e a Sardo, Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me em ver que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos como um cinto de ouro, e a sua cabeça cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão, reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz com voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saia uma aguda espada e 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés. Como morto, ele é sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o princípio e o fim e o último, e o que vivo e fui morto, até eles aqui estou vivo, para todos sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tens visto,
e as que são e as que depois desta hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que viste à minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são 7 igrejas. Amém? O que o Senhor Jesus quer dizer nessa passagem e nessa palavra? Que o tempo está chegando, né? Que nós temos que estar atento à palavra do Senhor. Ouve o que a palavra de Deus diz. Por isso que eu sempre digo, meditem de dia e de noite nesta palavra. Busquem a leitura. Pede sabedoria ao Senhor Jesus, porque Ele nos dá a sabedoria de compreender a palavra. Está reunido com o povo para aprender mais, porque nós temos que estar em comunhão com a igreja, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, dia e noite, né? E aqui, nessa palavra, ele teve uma revelação, o Senhor Jesus deu a revelação a João. E ele levou João nessas 7 igrejas, né? Dando a ele essa revelação. Porque hoje em dia a gente vê as coisas que estão acontecendo, essas guerras, né? Todas essas coisas estão se cumprindo. E a palavra do Senhor deixa isso bem claro em Apocalipse. Em Apocalipse, se você ler, meditar, realmente é a explicação do que estamos vivendo hoje. Mas muitos estão cegos, surdos e mudos, né? Espiritualmente falando, porque não estão dando atenção a tudo que está acontecendo ao redor dentro da palavra. Mas nós temos que ficar atentos, pedir Deus realmente para colocar a mão, né? Porque a palavra está se cumprindo. E sem ela a gente não pode deixar e não podemos ignorá-la. E sem ela gravar no nosso coração, na nossa mente e cumprir ela nas nossas vidas, a gente não sobe para o céu. Aonde está a tua fé? Aonde você está colocando a tua direção, né? Então o Senhor revelou a João e pediu para que ele cumprisse e ele revelasse a todos esta palavra. Ele escreveu aqui, né? Brevemente devem acontecer pelo seu anjo e veio as notificações de João ao seu servo, né? Que Jesus foi dando a nós, dado a nós pela palavra. Qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. Nós temos visto a palavra do Senhor se cumprindo nessa terra. Estamos vendo aí a guerra. A gente tem orado para Deus colocar a mão, né? E aqui uma coisa que me chamou muita atenção é o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O que significa esse versículo? Deus está próximo a buscar o teu povo. As coisas estão se cumprindo, a guerra, as doenças, todas estão se cumprindo. Como teve as pragas no Egito, também teve essas pragas de doença. Nós temos que entender a palavra, compreender, pedir a Deus discernimento. Então nós temos que guardar essa palavra. Aqueles que guardam uma palavra em sua mente, seu coração e as praticam, eles estão se guardando a nossa coroa. Aqueles que aceitam Jesus como único salvador de suas vidas, que morreu na cruz, ressuscitou depois de 3 dias sua morte, ressuscitou depois de 3 dias sua morte para o mundo inteiro, e guarda o seu mandamento, como está aqui no versículo 3, esses subirão para o céu. Esses que não andam, como diz o versículo 1 de Salmo, não se sentam no meio dos escarnecedores, aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que praticam a maldade, né? E guardando os princípios da palavra, dessa profecia, guardará a sua alma para subir ao céu. É isso que a palavra muito quer ensinar a gente. E muitos não estão ouvindo, muitos não estão dando atenção. Versículo 4 diz: João e as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e era, e há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Jesus está diante do trono.
aguardando e verificando e observando em todo lugar. E os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando a cada um de nós. Eles estão servindo em espírito e em verdade aqueles que não estão. Por isso que eu sempre falo, Ele conhece a mente, o coração, a atitude e o caráter que é efetuado de cada um de nós. Então, desperta, igreja, acorda. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, a princípio dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O Senhor nos lavou na morte e ressurreição dele. Ele lavou naquele momento da morte, que ele ressuscitou depois de sua morte, ele lavou nosso pecado. Ele não ama o nosso pecado, ama nós pecadores. Então por isso que ele fala: vinde a vós todos cansados e oprimidos, que eu os livrarei. É aqueles que aceitam Jesus como o salvador de sua vida, ele vai salvar, vai libertar de todo o pecado. Mas ide e não pecais mais. Como ele disse com a samaritana, que tinha vários maridos, ela perdoou e disse a ela: não peque mais. Assim ele conosco, ele não julga, ele não aponta os nossos pecados, ele não fala dos nossos pecados. Mas muitos de nós ainda julgam as pessoas e apontam o pecado. Mas nós temos que amar o pecador como Deus amou e ama. Nós temos que fazer igual, sejais imitadores de Cristo em todas as coisas. E nos fez reis sacerdotes para Deus, o seu Pai. Ele, a glória, o poder e todo sempre, amém. Todo tempo a Cristo, a Deus Todo-Poderoso. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os mesmos que transpassaram em todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim, amém. Todos, quando Jesus voltar, como está aqui no versículo 7, no Apocalipse 1, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, e as mesmos que transpassam, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então aqueles que negam, aqueles que praticam, aqueles que fazem tudo contra Cristo, verão e contemplarão a sua chegada. Todos vão ver. E muitos vão se lamentar porque não estão no caminho de Cristo. Então tem tempo de você e eu sempre estarmos firmes na presença de Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Tem outra palavra dizendo isso. Versículo 8 diz que é uma outra coisa que chama muito a minha atenção, que é o versículo 8. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, e Todo-Poderoso. Jesus já morreu, já ressuscitou, mas muitos ainda não acreditam que ele está vivo. Ele que Deus criou o céu, a terra e o mar e todos nós. Mas muitos ainda não estão dormindo espiritualmente, não acreditam que Deus fez tudo e deu seu Filho unigênito para o mundo inteiro. Mas acorda, desperta, igreja. Aí aqui embaixo, nesse mesmo versículo 8, diz assim: ordena-lhe que escreva o que viu e o que participe às 7 igrejas da Ásia. Isso não é só dessas que eu citei o nome, mas é a todos nós do mundo inteiro. Atenta a essa palavra. Versículo 9 diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele é nosso testemunho. Nós somos testemunhos de muita gente e pelo que a gente passa nas nossas vidas. E de pregar o evangelho. João pregou o evangelho. E nós temos que pregar o evangelho. Os 12 discípulos pregavam o evangelho. E nós somos chamados para pregar o evangelho. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Houve
detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Imagina você e eu ouvir a voz de Deus, como os servos dele no passado ouviam. Que voz forte e bonita deve ser. Então, abre os teus ouvidos para ouvi-la. Desperta, acorda. Que versículo 11 diz assim: que dizia, o que vês escreve no livro e envia ou às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Simina, Pergamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Esses são os nomes das igrejas que João pregou a palavra. Mas nós temos que pregar no mundo inteiro. Acordar, despertar. Né? Tem, como eu tenho dito, tem muitos árabes ali naquela terra que não acreditam que Deus já ressuscitou, que está vivo. Mas Ele está vivo. Ele está aqui, está observando todos nós. Nós temos que pregar para olharem, para entenderem essa santa palavra a toda criatura. Né? Jesus veio dar vida, vida e abundância, paz e tranquilidade e refrigério. E o mundo, nós estamos vivendo uma guerra que está na própria palavra de Cristo. Brigando por religião, brigando por um monte de coisa desnecessária. Porque Deus veio para dar vida e vida e abundância. Quem tira a paz, tranquilidade ou refrigério da gente e faz guerra é o diabo que veio para matar, roubar e destruir uma vida e uma família. Atenta onde você está, que lado você está. E verei-me para ver que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Olha que maravilha ver as coisas de Cristo, espiritualmente falando ou não, né? Que eles no passado viam claramente. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante filho do homem, vestido aos pés de um vestido comprido, incidido pelos peitos como um cinto de ouro. Olha a belezura que Jesus se vestiu. A plenitude que ele tinha. O brilho que ele tinha. Que tem, né? Não tinha. Tem. E a sua cabeça, cabelos eram brancos como lã branca, como uma neve. E os seus olhos como chama de fogo. Imagina o poder e a autoridade que Deus tem. Por isso que a gente não consegue olhar para Cristo de tão brilho, de tão maravilhoso Ele é. E os seus pés semelhantes ao latão, reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Pede a Deus para a gente conseguir ouvir a voz dele claramente. Porque ele fala conosco de várias maneiras, mas muitas vezes a gente não está atento. Então atenta a esta palavra. Abre mesmo a sua mente, o seu coração, os seus ouvidos para entender e compreender esta palavra. E ele tinha em suas destras 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era um sol, quando a sua força resplandecesse. Olha a força que Deus tem conosco, para fazer ver e imaginar Ele, e ter e sentir a presença. Um versículo também que chamou muito a minha atenção foi o versículo 17, um pedaço, e o 18, que diz assim: e eu, quando vi, caí em seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, versículo 19 também, muito importante, escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois desta hão de acontecer. Olha, imagina como Deus fala a nossa vida. Claro que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Versículo 20 diz: o ministério das 7 estrelas
que viste a minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas. Igrejas, 7 castiçais que viste, são os 7 igrejas. Nós somos o povo de Deus. Toda a igreja de Cristo tem que ser plena, sem manchas, sem marca, branca como a neve. E essas estrelas têm que estar com brilho, sem mancha. Porque aqui, como diz, é o ministério das 7 estrelas que viste em a minha destra. É a destra de Cristo. E dos 7 castiçais de ouro, 7 estrelas são os anjos das igrejas. Igrejas, 7 castiçais, e viste são os 7 igrejas. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o templo de Cristo. Nós somos a igreja. Se nós tiver mancha, se nós tiver machucado, se a gente tiver pecado, se a gente tiver erro dentro de nós, e não tratar, nós não conseguimos ver Cristo nem subir para o céu. Então vamos nos tratar. E o tempo que nós reunimos com o povo não pode ter pecado, não pode ter erro, não pode ter falha, não pode ter inveja, não pode ter ciúme, não pode ter intriga, nem confusão, nem bexiga, nem arbitragem. Nem pode ter confusão, porque senão não sobe uma igreja com pecado, com erro, com mentira, com fofoca, com falhas, não sobe. Então guarda o tesouro desta palavra e guarda a tua coroa. Esses versículos que eu vou repetir aqui, que são muito importantes. Abre o coração e abre os ouvidos, atento à palavra. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 8. Eu sou o alfa, ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, todo poderoso. Ele é único. Ele é que age, ele que faz, ele que acontece. Versículo 11. O que vês escreve em um livro e veio a 7 igrejas, envia as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e a Laodiceia, e a toda criatura, a cada país, estado e município, a todos que escutam essa palavra, atentam à palavra de Cristo, que deu a sua vida e ressuscitou depois de 3 dias por amor a todos nós, que diz, versículo 17, e eu, quando vi, caí aos pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas a mim e a você. Eu sou o primeiro e último. Ele é único. Não há outro. E o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. O inferno, o diabo não tem nem a chave direito da sua casa. É Jesus, é Deus Todo-Poderoso que está com a chave da morte e da vida. Ele só sabe, ele quem escreveu. O momento de nos recolher é Cristo. Ele que tem o tempo e o momento, ele que sabe, ele que tem o poder para tudo isso. Escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois desta hão de acontecer. Então presta atenção no que está acontecendo nessa terra com a palavra de Cristo. Medita dia e noite, não deixa aberta no Salmo 23, no Salmo 91 ou em algum outro capítulo para simplesmente guardar a tua casa. Não, não existe isso. Existe guardar a tua vida, é a leitura. Guardar dentro de você, não é simplesmente aberto na casa. É simplesmente dentro de você. E como vai estar dentro de você se você ler, praticar a leitura. Sem isso, não há de guardar a palavra do Senhor. Amém? Então que o Senhor hoje possa abrir os teus olhos, possa realmente fazer você, sem ter sede de servi-lo, de segui-lo. E aquele que quiser aceitar Jesus como único salvador de suas vidas, aceite Jesus.
Sirva a esse Cristo que deu a vida por o mundo inteiro e restou depois de sua morte. E se batizou nas águas do arrependimento por amor a todos nós, para a gente copiar, não, é simplesmente obedecer a palavra como manda, para que a gente possa subir para o céu, até essa coroa, e ouvir: ai, amado meu, aqui está a sua casa, a sua morada, e teu nome hoje não é o que você tem hoje, é um novo nome. Se você quiser isso, aceite Jesus como o Salvador da sua vida. Procure uma igreja evangélica mais próxima da tua casa e aceite esse Cristo. Ou declare agora. Ele fala bem assim: Senhor, eu te aceito como o único Salvador da minha vida. Guarda minha casa e minhas coisas. E procure uma igreja evangélica para assumir esse compromisso mais ainda e aprender melhor de Cristo. Amém? E aqueles que estão pensando em sair das igrejas evangélicas, que está cansado da luta que está tendo, está desanimado, aprenda que Jesus sofreu e ressuscitou e sofreu por você e por mim. Mas ele diz na palavra dele, em outra passagem, que diz: tenha de bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Então anima-te, levanta-te e segue com a tua cruz ao caminho certo, que é Jesus Cristo. Jesus abençoe a cada lar que me escuta e busque esse Cristo todo poderoso e único, que pode te dar a salvação, a cura e a libertação da tua casa. Que Jesus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.